Hoje eu vou te falar sobre 3 fundos imobiliários muito legais para quem quer se aposentar e viver de renda. Afinal, quando a gente está falando sobre viver de renda, os fundos imobiliários estão entre as melhores opções, pelo fato principalmente deles entregarem uma renda passiva mensal, um aluguel muito previsível e relativamente constante ao longo dos meses. E obviamente, se você está na fase de viver de renda, você quer o mínimo de oscilação e o menor risco possível nessa renda, não é mesmo? Por isso, você precisa de uma carteira diversificada com vários ativos, ou seja, vários fundos imobiliários, e entre eles fundos que tenham multimóveis em várias regiões do Brasil diferentes, com muitas empresas de vários setores diferentes. Eu vou te falar aqui 3 fundos imobiliários, mas obviamente você precisa diversificar muito mais a sua carteira, não pode se concentrar apenas nesses fundos imobiliários, e além disso, esses fundos imobiliários não são nenhuma recomendação. Na minha opinião, são bons ativos para você viver de renda, mas você precisa tomar as suas próprias decisões. E você se acompanha os vídeos aqui do canal, já sabe que você copiar a carteira de qualquer canal, de qualquer youtuber que esteja falando, não é a melhor opção para o seu dinheiro. É o seu futuro, é o seu dinheiro que está em jogo e obviamente você não vai confiar o seu dinheiro, o seu futuro nas mãos de uma recomendação aleatória que você viu no YouTube. Então eu vou te passar aqui com fins educacionais para você tomar a sua própria decisão. O primeiro fundo que nós vamos falar nesse vídeo é o Kizu 11. Esse é um fundo que investe em vários outros fundos que estão dentro do índice Suno 30 e ele é gerido pela gestora Kilima. Da mesma forma que nós temos o IFIX, que reflete o mercado de fundos imobiliários na Bolsa Brasileira, da mesma forma que nós temos o Ibovespa, que reflete o mercado de ações aqui no Brasil, e o S&P 500, que reflete o mercado de ações lá nos Estados Unidos, a Suno criou o Suno 30, que também é um índice, que também é um benchmark do mercado imobiliário aqui no Brasil, mas com o intuito de melhorar esse índice de referência do mercado, otimizando um pouco a relação risco e retorno dos ativos ali dentro. E por que isso, né? Basicamente, pelo fato de que atualmente a gente tem 236 fundos imobiliários negociados na B3 e 120 deles estão dentro do IFIX. Só que o problema é que desses 120 fundos imobiliários, a maioria pertence à classe de fundos de tijolo, o que mostra uma grande concentração no mercado imobiliário aqui no Brasil. E por que isso, né? Basicamente pelo fato de que atualmente nós temos 236 fundos imobiliários negociados na B3, sendo que 120 pertencem ao IFIX, o atual índice aqui da Bolsa. O problema é que desses 120 fundos que compõem o IFIX, a grande maioria são fundos do tipo tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos. Isso comprova uma alta concentração do principal índice de fundos imobiliários no Brasil. E além disso, muito desses fundos imobiliários só tem um ativo, ou seja, eles são aqueles do tipo monoativos e também não pagaram proventos nos últimos 12 meses. Então, a proposta do Suno 30 é selecionar os 30 fundos imobiliários com maior patrimônio líquido negociado na Bolsa do Brasil e que atendam cumulativamente os seguintes critérios. O primeiro deles, fazer parte do IFIX, que é o atual índice de fundos imobiliários aqui no Brasil. Segundo, não ser um fundo de fundos, ou seja, ele não pode ser um FOF. Terceiro, ele precisa possuir mais de um ativo e também precisa ter pelo menos um pagamento de proventos ao longo dos últimos 12 meses. Isso significa que ele precisa ter um dividend yield maior do que 0 nos últimos 12 meses. E bom, até agora a gente está falando do índice Suno 30. E o que isso tem a ver com o Kizu? Basicamente, que a ideia do Kizu é replicar o Suno 30. Da mesma forma que nós temos o BOVA 11, que vai replicar o desempenho do Ibovespa, nós temos também o Kizu 11, que é negociado na Bolsa, que é um fundo de fundos que vai replicar o desempenho do Suno 30. E para isso ele vai comprar os fundos imobiliários que estão dentro do Suno 30 na mesma proporção que eles estão dentro da carteira teórica do índice. Então é um fundo que vai comprar cotas de outros fundos da mesma proporção que esses fundos estão dentro da carteira teórica do índice principal. Só que, mesmo tendo uma carteira passiva que vai replicar objetivamente diretamente aquele índice, ainda assim o Kizu 11 tem espaço para uma gestão ativa na procura por valor. Por exemplo, eles podem fazer arbitragem de preços na emissão de novas cotas dos fundos imobiliários que eles estão fazendo, ou seja, quando o fundo vai a mercado, vai fazer uma nova emissão de cotas com um desconto sobre o valor negociado, eles podem, por exemplo, vender uma parcela da posição para comprar mais barato ali naquela emissão. Isso que a gente chama de arbitragem de preço. E também eles podem ganhar com o aluguel das cotas. Da mesma forma que nós temos aluguel de ações, a gente também tem o aluguel das cotas dos fundos imobiliários. Que não confundam, uma coisa é você receber o
aluguel daqueles imóveis, então é isso que você está buscando nos fundos imobiliários, ter a renda passiva daqueles imóveis, mas também como você tem uma cota, pensando para o longo prazo, você pode alugar aquela cota no curto prazo e, além de você receber o aluguel do fundo imobiliário em si, você também pode alugar a sua cota e receber uma pequena taxa ali. E é isso que eles podem fazer também, não tem muito risco, isso só vai trazer um retorno adicional ao longo do tempo também. E além disso, de acordo com o site fiis.com.br, na data do dia 16 de junho, o fundo imobiliário Kizu 11 tem um PL de 70 milhões de reais, o último rendimento foi de 64 centavos por cota, isso dá a ele um dividend yield de 0,55% ao mês. Ou seja, como você pode ver, é um fundo extremamente diversificado que compra cota de outros 30 fundos e também não vai trazer um risco tão elevado assim, que é muito ideal para o investidor iniciante que quer mais ter uma previsibilidade de renda e também não quer selecionar ativamente quais fundos imobiliários ele vai comprar. Ele pode replicar uma carteira teórica ali, no caso do Suno 30, comprando uma única cota de fundo. Só precisa ter um pouco de cuidado porque esse fundo pode estar relativamente caro, então a gente precisa analisar com cuidado alguns indicadores para saber se está caro ou não, e um deles é o preço sobre valor patrimonial, que se estiver muito acima de 1, pode indicar que está relativamente caro. E agora, só para manter a tradição, quero saber quem curte os conteúdos aqui do canal e vai chegar até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários as palavras fundos imobiliários. Esse é o nosso código para eu saber que você vai chegar até lá, beleza? Mas me conta aí, quem vai chegar até o final? Comenta aqui que eu estou de olho aí nos comentários. Esse é o fundo de logística do Credit Suisse Hedging Grifo e possui essas informações principais aqui e também esses resultados mensais que eu tirei do relatório ao investidor do mês de maio e você pode pausar para ler com calma aí. Esse é um fundo que é mais concentrado na região sudeste do Brasil, mais especificamente em São Paulo, e apresentou uma gestão que agregou muito valor ao longo do tempo. Um exemplo disso é que durante a pandemia, naturalmente, vários imóveis ficaram vagos ou até mesmo inadimplentes e isso aumentou muito a vacância do fundo, mas logo no mês de maio ela já havia voltado à normalidade. Outro ponto muito importante desse fundo imobiliário específico é que o risco do curto prazo dos inquilinos não renovarem os seus aluguéis, não renovarem os contratos, é relativamente baixo. Como você pode ver, o vencimento de 75% dos contratos de aluguel desse fundo imobiliário será em 2025 ou depois. Se você quiser ver todos os dados desse fundo, todas as empresas, todos os relatórios, é só clicar no link que está aqui na descrição, acessar o site do Credit Suisse, que você vai acessar também os relatórios desse fundo imobiliário em específico. Como esse vídeo não é um vídeo de análise, eu até nem poderia fazer isso aqui, eu não tenho esse objetivo de falar tudo sobre esse fundo. A ideia é mais apresentar para você, caso você ainda não conheça, para você pesquisar um pouquinho melhor e ver se faz sentido colocar na sua carteira, beleza? E antes de falar o terceiro fundo, se você chegou até aqui, eu acho que eu mereço um like nesse vídeo, não é mesmo? Você deve imaginar que tem muito tempo, muito trabalho para produzir um conteúdo de 10, 15, 20 minutos aqui no YouTube para vocês, então tem que roteirizar, tem que pesquisar, tem que gravar, editar, tem um baita trabalho e você só precisa deixar um like aqui embaixo para retribuir todo o esforço que a gente tem para trazer esse conteúdo para você. Então, se você ainda não fez isso, essa é a hora, clica aqui embaixo e tamo junto. O terceiro fundo que nós vamos falar nesse vídeo é o SNFF11. A proposta desse novo fundo imobiliário da Suno Asset consiste em oferecer um fundo de fundos que tenha 70% a 80% dos seus recursos alocados em ativos geradores de renda com foco no recebimento de dividendos. O restante é denominado como ganho de capital, sendo a rentabilidade do valor da cota o seu principal fator de desempenho, isso de acordo com a própria Suno Asset. Esse é um fundo recente que passou a ser negociado em 2021 após ter feito uma captação de recursos no valor de 250 milhões de reais e que tem o objetivo de se inspirar na carteira de fundos imobiliários da Suno Research, que apresentou um retorno espetacular nos últimos anos de mais de 2,3 vezes o retorno do IFIX. E bom, quando a gente olha uma rentabilidade dessa ao longo dos anos, é natural que muita gente vai querer ter essa rentabilidade pelos próximos anos também. Muita gente gostaria de ter acesso, de se expor a alguma coisa que entregue uma rentabilidade como essa. E a boa notícia é que você pode fazer isso de duas formas diferentes. A primeira forma de você se expor a uma rentabilidade como essa é assinando o plano Suno Fundos Imobiliários, da Suno Research, que é uma casa de análise parceira aqui do canal e oferece uma carteira recomendada de fundos imobiliários com recomendações para você saber quais são os melhores
melhores ativos na visão deles para você investir, ou então assinando o Suno Premium, que além da carteira recomendada de fundos imobiliários, você também recebe as carteiras de ações e de fundos de investimento. Eles têm vários planos diferentes que podem se adequar de acordo com as suas necessidades, com as suas demandas, mas o que tem o melhor custo-benefício, que entrega mais pelo melhor custo, é o Suno Premium. Se te interessar, eu deixei o link aqui na descrição para você conferir e ver se faz sentido para você. Lembrando que se você assinar por esse link, você está ajudando aqui o canal, porque a gente recebe uma pequena comissão sobre cada compra, então é uma forma de você retribuir todo o esforço que a gente tem aqui no canal, beleza? A segunda forma de você acompanhar a rentabilidade dessa carteira que a gente mencionou no vídeo é comprando cotas do SNFF11, que é negociado na Bolsa de Valores. E aí, nesse caso, ao invés de você pagar aquela taxa fixa mensal no valor da assinatura, você pagaria a taxa de administração e não precisaria comprar todos os ativos da carteira. Você compra uma única cota e já estaria investindo em todos de uma só vez. Então tudo depende do seu objetivo, da sua disposição de tempo e do valor que você tem investido. Eu fiz algumas contas aqui e se você tivesse um valor acima de R$32 mil investidos em fundos imobiliários, a taxa de administração do SNFF11 sairia mais cara do que o preço da assinatura. Então nesse caso compensaria mais você assinar o plano da Suno Research e fazer tudo isso por conta própria. A não ser que você não queira ter tanto trabalho assim de fato comprar todos os ativos periodicamente, acompanhar e rebalancear a sua carteira e queira pagar aquela taxa, o serviço da gestão também, que está tudo bem também. E por que eu acho que esses 3 fundos imobiliários são interessantes para você se aposentar e viver de renda passiva? Obviamente não sozinhos, né, mas como uma parte de uma carteira diversificada com vários outros ativos e em outros setores também, outras classes de ativos. Bom, basicamente pelo fato de que eles são muito diversificados, têm uma gestão adequada para esses objetivos, eles apresentam uma previsibilidade de renda muito interessante, têm um risco relativamente baixo e tudo mais que o investidor que quer ou pretende viver de renda passiva precisa. Então agora eu quero te perguntar se você já investe ou se conhecia algum desses fundos imobiliários, se investe ou não e por quê. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer essa troca que eu quero saber de você também. E depois de comentar, clique em algum desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela, que provavelmente você vai gostar e eu te vejo lá. Um grande abraço e bora enriquecer!